Olá, eu sou o Bruno Nicolai de Oliveira Bueno, juntamente com Everton Camolese de Araújo. Estamos aqui para apresentar o nosso artigo final da matéria IT 305G. O título consiste em Estudo de implementação de lâmpadas LED como solução de eficiência energética de uma estação de recebimento de odoração de gás natural. O cenário inicial do nosso trabalho consiste na análise da substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED em uma estação de transferência de gás, também conhecida como Citygate. No local, existiam 18 lâmpadas de vapor de sódio de 400 watts, que tinham uma utilização diária de 10 horas, um consumo total mensal de 440 kW/mês, contemplando todo o consumo da estação em si. O cenário proposto foi a substituição das 18 lâmpadas de vapor de sódio para lâmpadas LED de 200 watts cada, mantendo a mesma taxa de iluminação, e foi feita uma avaliação dos ganhos obtidos no longo prazo. Então, como apresentado na tabela aqui, a gente tem as cargas iniciais antes da nossa implementação, né? As cargas atuais da estação. Então, basicamente, a gente tem distribuído em várias categorias, sendo elas a instrumentação, ou seja, todos os instrumentos de medição e controle do processo, CFTV, que é o circuito fechado de TV, que é a parte de monitoramento patrimonial, proteção catódica, como a gente tem tubulações metálicas, a gente tem sistemas que garantem a qualidade dessa tubulação a fim de evitar corrosão. A gente tem a parte de cromatografia, que analisa a qualidade do gás natural que a gente recebe. A gente tem a parte de iluminação interna, pois dentro desse Citygate tem um shelter. E a gente também tem a parte da iluminação externa, que é o foco do nosso estudo. Então, como a gente consegue ver, inicialmente a gente tem uma carga total instalada de 10.052 watts. E a nossa proposta é substituir apenas as cargas referentes à iluminação externa por refletores de LED de 200 watts, mantendo a mesma iluminação no local, mas reduzindo significativamente a carga total instalada. Dessa forma, de 10.052 watts, a gente vai reduzir a carga total para 6.452 watts. Conforme a gente consegue ver nessa tabela, para as lâmpadas do tipo vapor de sódio, o custo unitário dela é de R$ 29,73. Esse foi um custo médio encontrado na internet. E a vida útil média dela também é de 24.000 horas. Já para o refletor LED, a gente tem um custo unitário de R$ 130, porém a vida útil dele é superior, sendo ela de 50.000 horas aproximadamente. Então, esses dados serão utilizados como inputs para a gente conseguir fazer a análise de eficiência energética e verificar qual que é o real ganho que a gente consegue nessa estação através dessa implementação. Analisando o período de um mês e o custo que a concessionária cobra da eletricidade, a gente tem esses dois parâmetros a serem considerados. Então, a gente tem o uso do sistema, que é a tarifa TUSD, que é referente à própria distribuição de energia elétrica até o local, e a gente tem o próprio valor do consumo, que a gente paga referente ao quanto a gente está utilizando no local. Então, esses são os valores aproximados, considerando o imposto. Então, analisando isso, considerando um mês de consumo, a gente tem o cenário antes da implementação, né? A fatura média dessa estação é de aproximadamente R$ 2.572. E o consumo a gente tem de 4.040 kWh. Com a implementação sugerida, a gente fez o estudo e conseguiu chegar a uma fatura de R$ 1.884 e um consumo de 2.960 kWh na estação. Conforme os dados coletados ao longo da implementação, foi identificada uma redução do consumo ao longo do tempo. Isso refletiu nas faturas, conforme o Everton falou anteriormente, e na comparação financeira das tecnologias, como o preço do LED ele se tornou ao longo do tempo, a popularização dele menor e a vida útil dele é maior comparado com as lâmpadas de vapor, a gente tem um break-even de cerca de 5 meses em comparação de ambas as tecnologias. Com isso, a gente comprova que o investimento é válido, ele se paga ao longo do tempo. A gente tem uma queda no consumo de energia e na implementação do Citygate, a gente tem também um banco de baterias que, com essa modificação na demanda, a gente consegue suprir por mais tempo em caso de fornecimento por parte das concessionárias locais. Então, esse trabalho, de uma forma resumida, o que ele contempla? Ele contempla uma análise quanto a uma estação de recebimento de gás natural, um Citygate, referente às cargas instaladas e às oportunidades de melhoria nesse local. Então, como solução, a gente partiu do princípio básico, gerar o mesmo trabalho consumindo menos energia. E com isso a gente conseguiu avaliar um ponto crítico no local, que era a iluminação externa, onde a gente tinha lâmpadas de vapor de sódio, com a potência instalada alta em comparação com as outras cargas do local, e com o estudo e sugerindo fazer a substituição por refletores a LED, foi possível notar a redução do consumo de eletricidade no local,
Consequentemente, a redução na fatura de eletricidade do local, e considerando que a lâmpada a LED ela tem uma vida útil muito maior do que a de vapor do sódio, a gente conseguiu verificar que ela se paga muito rápido. Em 5 meses de implementação, a gente já tem um retorno financeiro de todo o investimento. Então, a gente, colocando em números aqui, né? A gente tem uma redução de potência instalada de aproximadamente 26,73%. O payback, como foi falado anteriormente, é menor que 5 meses. E ao final da vida útil de um refletor LED, que é de 50 mil horas, a gente tem uma economia de aproximadamente 47,11%. Isso deve-se à potência de cada equipamento, cada tipo de tecnologia, a vida útil de cada uma e o custo de implementação de cada uma delas. Esse estudo vai servir como incentivo também para novas aplicações e novas estações similares a essa, e também tem outros ganhos de menor relevância que podem ser citados, como, por exemplo, vai ser possível reduzir o número de manutenções corretivas em troca de refletores, pois a vida útil de um refletor a LED é muito maior, então a ocorrência de troca, de você ter que levar uma equipe no campo para fazer essa manutenção, é menor. Assim como se acaba a energia no local e o no-break ele entra para abastecer, ele vai conseguir abastecer por um período maior, dado que a potência instalada é muito menor. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos durante o trabalho. E esse é o nosso e-mail. Caso alguém tenha alguma dúvida ou sugestão, vocês podem contatar a gente. O link do artigo está disponível nesse site, então se vocês tiverem interesse em acessar o artigo final, é só entrar nesse site aqui. E muito obrigado a todos. Obrigado.